Bem, pessoal, essa pergunta é bastante interessante. A gente está lidando com direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. E quando a gente vai trabalhar com esses tratados, pactos e convenções, sobre os quais a gente vai mergulhar, né, no decorrer desse curso, é bem interessante que a gente consiga conceber isso. Nós lutamos hoje por um sistema que seja uniforme em relação a todos os mecanismos jurídicos que tutelem tais direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos. Ok? No curso da história, isso nem sempre foi verdade. A gente sempre atrelou a possibilidade de petições individuais, de julgamentos jurisdicionais, inclusive na própria Corte Interamericana. A gente sempre atrelou no passado essas possibilidades aos direitos civis e políticos, por obra de um lobby feito pelos próprios países capitalistas, liberais, e, do outro lado, países socialistas que entendiam que um papel do Estado mais ativo na consecução de políticas públicas fosse mais relevante do que os próprios direitos civis e políticos. Com o que não concordava os países liberais. Então a gente teve, no curso da história, pactos celebrados na mesma cidade no mesmo ano, que eram para tratar de direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais num documento só, quebrados, para tentar uma uniformidade no tratamento dos direitos civis e políticos de um lado, para tentar a uniformidade do tratamento dos direitos econômicos, sociais e culturais do outro, acomodando ali os interesses em jogo. Por exemplo, se a gente se ligar nas datas em que a gente está discutindo, a gente está partindo de um processo de reconstrução dos direitos humanos, 1945, ONU, beleza? Ok. Países capitalistas, socialistas, todo mundo, igual, ONU, beleza? Conselho de Segurança da ONU, tem Rússia, tem China, tem Estados Unidos, né? Tem França, tem Reino Unido. Olha só, países considerados com políticas de desempenho estatal e de desenvolvimento de políticas distintas, né? Quando eu tenho o ano de 1945, 3 anos depois eu tenho um dos principais documentos, talvez o principal documento de direitos humanos do mundo, que é a DUD, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, por sua vez, não se trata de um documento pertencente ao que a gente chama de direito convencional internacional, porque ela não é um pacto, tratado ou convenção. A DUD, na verdade, é uma declaração. E se entende que, pelo fato de ela ser uma declaração, não haveria nela a coercibilidade inerente a pactos, tratados e convenções internacionais. Ela seria mais um instrumento principiológico, diretivo, moral, ético, do que propriamente de observância de compulsoriedade jurídica. Compulsoriedade jurídica. Só que isso é uma grande falácia, até porque os direitos nela consagrados ali são mais do que norte, né? Só que se torna uma prova objetiva, vou marcar X na questão. A DUD pertence ao direito convencional ou não convencional? A DUD é não convencional. A DUD é a principiológica, para a prova de marca X, porque ela é uma declaração. A declaração não vai passar pelo procedimento sobre o qual nós vamos falar aqui daqui a pouco. Qual o procedimento? De internalização, assinatura, deliberação interna, ratificação, promulgação. Não passa por isso. Declara, ela vem em forma de resolução da ONU, e assim está. E assim ficará. Tudo bem? Beleza. Se eu parto dessa lógica, eu tenho carta de 45, declaração de 48. Opa, 18 anos depois da declaração, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos era para ser seguida de um pacto. Justamente por ela não ser um pacto, tratado ou convenção, era necessário que se fizesse ali um pacto, tratado ou convenção. Só que a gente entra justamente pós-48, pós-45 quase, né? Mas a gente entra em anos de Guerra Fria, gente. A gente entra, de um lado, bloco dos países soviéticos, a bipolarização com os americanos, um mundo bipolarizado, melhor dizendo,
E quando eu estou lidando com um mundo bipolarizado, eu estou falando de interesses que não se alinham em absoluto. Então eu tenho 18, eu demoro 18 anos, ou seja, só em 1966 que eu consigo a aprovação daquele pacto que deveria ser feito em 1948. E quando eu consigo ter esse pacto de 1948, em 1966, eu tenho os pactos da cidade de Nova York. Eu tenho os dois principais pactos da ONU do mundo, de todos, que é o PIDCP e o PIDESC, que são termos que vocês vão ter que lidar com naturalidade. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ok? Esses 4 elementos são os principais da ONU. Eu vou escrever isso ali com vocês. Eu tenho a Carta da ONU, não tem? Tem. E qual que é a International Bill of Rights? A International Bill of Rights é a DUD, PIDCP, PIDESC. Você prova. Provas objetivas cobram esse tipo de questão. Tudo bem? Agora, vejam só que interessante. Quando eu tenho esse PIDESC e o PIDCP, eles se destacam, mas nenhum deles de pronto estabelece o sistema de comunicações individuais, ou seja, a provocação dos seus órgãos executivos, lembra daquilo que a gente olhou? Eles não vão admitir as comunicações individuais, o que vem através de protocolos posteriormente. E aí é uma outra grande questão que eu preciso que vocês entendam antes de nós prosseguirmos. Grande questão. Vamos aqui para o material. Opa. Pronto. Só uma coisa aqui, gente. Beleza. Agora sim. Ok. Vejam só. PIDCP. DUD. Podia ser PIDCP ou podia ser PIDESC. Tá? Qual é a questão que nós já explicamos? Estou falando aqui de comunicações individuais. Para quê? Para individuais. Para permitir que pessoas provoquem diretamente os mecanismos colocados à disposição desses pactos. E aqui eu tenho o Comitê de Direitos Humanos. Deixa eu mudar esse nome aqui para ninguém confundir. É só CDH, Comitê de Direitos Humanos, ok? O Comitê de Direitos Humanos não tem esta atribuição e competência para receber comunicações individuais diretamente lançada no Tratado Mãe. Aqui. Então, essas comunicações individuais do Comitê de Direitos Humanos vêm através de um protocolo facultativo. Mas é um protocolo adicional. Adicional em relação a quem? Ao Tratado Mãe. Tudo bem? Então, eu tenho o comitê estabelecido aqui no PIDCP. Ele tem as suas atribuições. Eu posso mandar relatórios aqui para o PIDCP. Tem o Comitê de Direitos Humanos, mas a atribuição relacionada ao recebimento de petições individuais pelo Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos está em um outro documento, que é o protocolo facultativo, que é o protocolo adicional. Tudo bem? Vamos lá.
Quando eu estou lidando com pactos, tratados e convenções, para que esses documentos possam ser exigidos, o cumprimento deles seja amplamente internalizado, que quando a gente está falando de Brasil, o Brasil elenca 4 etapas que devem ser admitidas para que esses documentos tenham pleno vigor aqui no Brasil. A primeira etapa seria uma etapa acidental, não necessária, não fundamental, tá? A assinatura. A assinatura é um ato político, ou seja, imagina que a gente está lidando aqui com Nova York, 1966. O Brasil vai até Nova York e assina o PIDCP. Assinar é um ato político que fala que ele tem a intenção de internalizar e cumprir, mas ele ainda não está plenamente obrigado a fazê-lo, porque ele vai submeter o tratado à ordem interna. Então, ele submete através de uma deliberação interna. Ó, ao fazê-lo, em virtude dessa deliberação interna, a gente progride mais um pouco. Eu tenho, no caso do Brasil, é o Congresso Nacional, eu tenho o ok do Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional, presidente, o senhor assinou? Assinou. Eu concordo. Pode ratificar. Então eu mando aqui através de um decreto legislativo, eu falo com o presidente, está autorizado, presidente? Pode ratificar. Ratificar o quê? O PIDCP. O que é ratificar? O que é ratificar? Olhem só. O que é ratificação? Imagina que o PIDCP seja um documento que, quando as pessoas assinam e formulam um texto no documento, com a intenção natural de internalizar, ele estabelece o seguinte: este documento vai passar a ter vigor internacional a partir do depósito do instrumento de ratificação de 30 países. Então, assim, vocês vão depositar aqui, ó. Vocês vão supor, vão chutar qualquer coisa. Suíça. A Suíça vai ser o país secretaria. Então, a partir do momento em que sobre o PIDCP houver o depósito de 30 ratificações, esse Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos passa a ter o quê? Vigência internacional. E obriga todos os países do planeta? Não. Só os que já assinaram. Ok? Ok. Só que, no caso brasileiro, se exige que, para além da ratificação, exista a promulgação na ordem interna no Diário Oficial desse pacto, tratado ou convenção internacional. Eu não vou problematizar isso agora, mas é assim basicamente que funciona quando a gente está lidando com o Brasil. Ok? Essas etapas. Qual que é o interessante disso tudo? O Brasil internalizou amplamente o PIDCP? Sim. E prestem atenção. O Brasil internalizou plenamente o PIDCP? Sim. Então, o Comitê de Direitos Humanos do PIDCP pode receber comunicações individuais por violações aos direitos políticos, por exemplo, aqui no Brasil, não tratados da forma adequada pelo sistema interno. Repito, se o Brasil internalizou plenamente o PIDCP, logo
o Comitê de Direitos Humanos pode receber comunicações individuais de violação aos direitos políticos? Não pode? Não. Por que não? Porque, como nós destacamos, eu vou trocar de cor, olhem só. Como nós destacamos, as comunicações individuais, para serem recebidas aqui pelo Comitê de Direitos Humanos, estão contempladas num protocolo facultativo. E o que significa esse protocolo facultativo? Bem, esse protocolo facultativo precisa passar por exatamente este percurso aqui de internalização. Então, o Brasil só poderia ser demandado individualmente perante o Comitê de Direitos Humanos do PIDCP se esse protocolo facultativo estivesse plenamente internalizado. E sobre esse protocolo facultativo, já houve assinatura. Esse protocolo facultativo já teve a deliberação interna, já teve a ratificação pelo próprio presidente Lula em 2009, mas nunca foi promulgado. Se nunca foi promulgado, não há, na percepção do STF, do TSE, o vigor nacional, a vigência nacional desse protocolo facultativo que autorizaria o Brasil a ser demandado individualmente no Comitê de Direitos Humanos. Essa é a problemática importante para nós entendermos. E se eu estiver lidando com uma declaração, pessoal? Aqui, estou lidando com a declaração, com a DUD. Ela precisa passar por estes caminhos aqui? Não. A DUD faz parte do direito não convencional. Quando eu estou trabalhando com vocês sobre essas questões aqui, eu estou trabalhando com questões pertencentes ao direito que é convencional, ou seja, pactos, tratados, convenções internacionais. Ficou claro? Porque essa é uma linha de raciocínio bem interessante que precisa ser muito bem assimilada pela galera toda. Esses são elementos, eu digo que são elementos estruturais para o conhecimento dos direitos humanos. Tá? Essa ideia de projeção internacional, do que eu preciso ter, o que eu posso encontrar em cada um desses tratados internacionais, como que eu opto por um por outro. Isso tudo faz parte de uma grande aula sobre convenções internacionais, para nós bem entendermos como elas se corporificam. Ok? E vamos lá. Antes de nós fecharmos o bloco, nós temos dois assuntos totalmente importantes para nós lidarmos aqui. Tá bom? Primeiro deles, a hierarquia dos tratados, pactos ou convenções. E lembrem-se, tá, pessoal? Estou falando de pactos, tratados e convenções internacionais como sinônimos, como objetos de um só elemento. Não estou falando de declarações, por exemplo, que não têm essa coercibilidade. Lembre-se desses termos. Tá? Então eu quero saber da hierarquia. Eu vou problematizar um pouquinho a hierarquia com vocês. E, finalmente, nós vamos fazer esse quadro comparativo dos principais instrumentos internacionais sobre tutela dos direitos humanos dos sistemas onusianos e interamericano. Aí a gente vai fechar esse bloco. Ok? Vamos lá. Sobre hierarquia. Olhem só. Vou ficar aqui por enquanto. A gente sabe, e é importante, acho melhor eu ir desenhando mesmo para a gente. Vamos lá. A gente sabe que a discussão da hierarquia ela se tornou muito premente, muito viva aqui no Brasil, quando a gente estava lidando com a figura do depositário infiel.
pergunto para vocês. Segundo a Constituição brasileira, é possível a prisão no depositário infiel? É interessante isso, né? Porque o tempo passa, o tempo voa e a gente acha que a Constituição acabou sendo alterada, né? E ela não foi alterada nisso. Se a gente pegar o texto da Constituição Federal, a gente verifica aqui, ó, passando para vocês. Ó. Primeiro, eu vou ter dois marcos. Primeiro marco, o recurso extraordinário 466.343. 466.343, que vai ditar as regras que vão ser observadas ali a partir do ano de 2008, 2009. Só que eu tenho um elemento trazido na inciso 67. É isso mesmo. No inciso 67. E quando eu estou falando do inciso 67, eu vejo que textualmente na Constituição brasileira é possível a prisão do depositário infiel. Aí eu pergunto, ué, inciso 67 permite prisão de depositário infiel. Mas eu só não estou entendendo é que como pode assim ser se... então a Convenção Americana de Direitos Humanos ela acaba com o texto da Constituição Federal, porque assim, se eu ler o artigo 67, o inciso 67 da Constituição Federal está escrito: não haverá prisão por dívida, salvo a do responsável, né, pelo inadimplemento voluntário da obrigação alimentar, voluntário e inexcusável da obrigação alimentar, e a do depositário infiel, inciso 67, artigo 5º. Então, depositário infiel é claramente possível. Se eu leio a Convenção Americana de Direitos Humanos, a única prisão civil que ela admitirá será a prisão civil do devedor de alimentos. Não admite depositário infiel. Como que eu vou conformar isso tudo? E essa é uma questão interessante para ser discutida, porque o STF tentou equilibrar, tentou e conseguiu, com bom proveito, equilibrar os pratos aí nesse jogo. Por quê? Bota depositário infiel. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Bota o depositário infiel. Artigo 5º. 67. A prisão, no texto da Constituição, está válida. A Convenção Americana de Direitos Humanos não admite a prisão depositária infiel. O STF vem no recurso extraordinário e fala o seguinte: olha, lembram-se disso aqui? A pirâmide, todo mundo fala de pirâmide de Kelsen, né? Pirâmide kelseniana. Aqui no ápice está a Constituição, que autoriza a prisão. Acima dela está o quê? Não, nada. Segundo o STF, no ápice está a Constituição Federal. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles estariam onde? Por quê? Essa prisão depositária infiel, ela se fazia possível através do Decreto-Lei 911, 69. Estava aqui o Decreto-Lei. Isso aqui tinha hierarquia de quê? De lei ordinária. Agora, eu tenho a prisão
do depositário infiel, que era regulamentada pelo decreto-lei que tinha a hierarquia de lei ordinária. Ó, autorização aqui, regulamentação aqui. Opa, 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 opa. Ok, mas e aí? E aí é o seguinte, vem a Convenção Americana de Direitos Humanos, que o STF a coloca aqui, como norma supralegal, mas como norma infraconstitucional. E quando ela está aqui e não autoriza a prisão depositária infiel, o STF fala, ela não está revogando ou derrogando a Constituição. Não. Ela está, na verdade, frisando, congelando, paralisando todas as normas que lhes são inferiores. Então o STF tem a saída inteligente para manter o seu discurso como no ápice só a Constituição, colocando aqui, ó, supraconstitucional e infralegal. Tudo bem? Essa foi a interpretação dada pelo STF, ainda vigente hoje no Brasil, aqui entre nós. Então, é mais do que as leis ordinárias, mais do que a lei complementar, menos do que a Constituição. Está aqui. Exerce um efeito frisante, congelante, paralisante das normas que são inferiores. Por isso que a regulamentação e o Decreto-Lei 911 hoje já não prevê prisão, tá? A prisão não, já tem ali já um processo de execução, que as coisas fluem de uma outra maneira. Tudo bem? Agora, olhem só, para a gente ir encerrando aqui. Beleza. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, por sua vez, vai falar que existe um duplo estatuto em relação aos tratados internacionais sobre direitos humanos. E isso se extrai da própria leitura do artigo 5º, parágrafo 3º. Que no artigo 5º, parágrafo 3º, eu falo que somente as emendas, os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados com o quórum qualificado de 3/5 com dupla votação, é que se equivaleriam às emendas, ou seja, hierarquia constitucional. E nós temos hoje 4 instrumentos assim. Eu vou falar a respeito deles depois com vocês. Por que é duplo estatuto? Porque eu posso ter um tratado internacional de direitos humanos, tanto com a hierarquia de emenda constitucional, logo constitucional, quanto de lei de norma, né? Supralegal e infraconstitucional. Ok? Isso é o que André de Carvalho Ramos chama de teoria do duplo estatuto em relação às normas internacionais de direitos humanos. Qual é o grande problema aqui? São críticas feitas especialmente por Antônio Augusto Cansado Trindade sobre essa teoria. E na nossa próxima aula, nós vamos retomar o estudo a partir dessas críticas que são feitas, e para além dessas críticas, eu vou fornecer para vocês o que eu fiquei devendo, ao final de contas, que é justamente o quadro comparativo dos principais tratados, pactos e convenções do sistema onusiano e americano de tutela dos direitos humanos. Ok? Nos vemos mais para frente, no próximo bloco, e continuamos a nossa conversa, pessoal. Até mais.